Caros alunos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo. Isso mesmo, estamos indo para a aula 2, a aula de análise de sistemas de informação. O que nós estamos trabalhando nessa unidade curricular são justamente alguns sistemas que nos ajudarão à tomada de decisão. A gente está vendo no decorrer dos nossos conteúdos a importância desses sistemas de informação. Não se preocupem que cada empresa que vocês vão trabalhar vai ter um sistema, vai ter uma didática, vai ter uma forma de desenvolver, vai ter um sistema a qual vai ter um treinamento. Mas vocês têm que conhecer toda a estrutura, a base a qual nós estamos desenvolvendo aqui com vocês. Então, para iniciar sobre sistemas de informações logísticos, nós temos que entender que ele abrange, abrange todas as possibilidades dentro de uma empresa. Tudo aquilo que a gente viu lá sobre sistemas, dentro da organização. A empresa é como um corpo humano, é um corpo vivo. Temos o coração, o pulmão, temos todos os nossos órgãos. Cada órgão desse é um departamento. Eu tenho lá o financeiro, eu tenho o comercial, eu tenho o de operacional. Tem empresas que vão ter o departamento logístico, o de marketing, e cada departamento desse, trabalhando em sintonia, desenvolve aquilo que a empresa precisa. Como a gente viu as áreas funcionais, marketing, produção, finança, logística, mas também entre esses canais de suprimento, nós também temos os vendedores, nós temos os clientes que fazem parte dessa estrutura, que fazem parte desse processo e que faz com que a empresa tente modificar a sua forma de trabalhar, sendo mais eficiente, sendo mais arrojada junto à concorrência, tendo a preocupação no compartilhamento das informações, no tipo de forma que ela vai fazer para vender, para embarcar, sobre os programas de produção, a disponibilidade dos estoques, situações de pedidos, tudo aquilo que envolve a cadeia de suprimento, à medida que os usuários vão encontrando maneiras de tirar proveito das disponibilidades de informações. Se a gente vê hoje, com tantas informações que nós temos aí nas redes sociais, nós temos muitas informações, mas nem sempre as informações que nós coletamos, que nós buscamos, os dados que nós buscamos, são suficientes para tomar uma boa decisão. Por exemplo, vamos supor aqui um fato. Vamos supor, para eu não pegar casos específicos para dizer que eu estou colocando ideias preconcebidas ou ideologias. Vamos supor que saiu uma reportagem dizendo que o homem tem acesso aí para a Lua e que em faixa de, vamos supor, 1 dia e meio, 3 dias, sei lá, ele está chegando à Lua. E lá vai ter toda uma estrutura para você viver, para você dormir, acomodar, tal. Vamos supor isso aí. Para eu tomar essa decisão de querer ir ou fazer, o que eu preciso? Eu preciso de mais informações. Eu não posso me basear em um fato específico. Eu tenho que saber distância, todos os agravantes, como é a estrutura, quais são os riscos, quais são os custos operacionais, quais são as vantagens que eu vou ter. Então são muitos dados e informações para tomar decisões. Peguei um caso abstrato, um caso fictício, para a gente entender. Mas num caso mais simples, que nós vamos ter que tomar a decisão de abrir uma nova filial, de expandir o nosso portfólio de vendas, expandir a capacidade de entrega, diminuir o tempo de entrega, são informações que são totalmente pertinentes. E isso vai nos ajudar através dos sistemas de informação. Cada sistema de informação tem um nível organizacional, tem uma classificação, tem os tipos. Por exemplo, para classificarmos vários modos de sistema de informação, usaremos a fornecida por Aires, que são as mais diversas classificações e nomenclaturas diferentes que podem ser encontradas, contudo, em validar a outra, por existência de todas as que convergem. Então, o Ares, e o Mubert, ele falava que tem várias classificações, vários tipos, e eles tentam ajudar a gente a entender um pouquinho essas classificações. Elas podem ser categorizadas e abrangentes de forma organizacional. As áreas funcionais, os princípios, os tipos, os suportes que ela vai proporcionar para a gente.
A classificação por abrangência organizacional, ele tem uma ênfase na abrangência que o sistema de informação tem em relação à estrutura organizacional. São sistemas construídos para pessoas específicas da empresa ou para atender grupos específicos como divisões, departamentos ou para dar suporte a empresas como um todo. Até mesmo sistemas envolvendo várias empresas. Elas operam também isoladamente ou de forma interligados. Os sistemas de informações pessoal, né, são aqueles aplicados que os profissionais usam para melhor produtividade, que dão suporte às comunicações, análise de tomada de decisão e registros de monitoramento de atividades. Os sistemas de informações de grupo ou departamental, eles facilitam o processo de fluxo de informação de um grupo de trabalho ou construindo normalmente para atender uma função específica. Podem ser aplicados para determinadas áreas, funcionalidades ou das organizações. Os sistemas de informação empresarial ou corporativo dão também suporte a todas as divisões ou outras unidades organizacionais interligadas às ações desenvolvidas pelas diversas unidades empresariais, de modo a facilitar o fluxo da informação entre elas. Imagine você ter informações de caráter pessoal que vai desenvolver uma base, uma estrutura que chegará dentro da organização, dentro da empresa e será dividida para todas o sistema, né, para todas as organizações, todas as áreas, e eles vão tomar junto e tomar uma decisão. De novo, que decisão? Vamos supor, estamos aí com a febre agora, né, na Europa de carros elétricos. Será que é viável botar carros elétricos na empresa? Eu consegui chegar a um carro elétrico de 120 mil reais. Aí eu vou dizer, mas o carro elétrico ele é vantagem, porque eu não gasto combustível. Tudo bem, mas e quanto vai ser o gasto de energia elétrica? E onde é que eu vou por ele? Por exemplo, eu saio aqui de Alagoas e vou para São Paulo. Aí eu abasteci meu carro. O meu carro ele vai rodar, vamos supor, aí eu já vi em média de 200 a 400 km, dependendo do carro. Vamos ser pessimistas, 200 km com esse abastecimento dessa energia. Fui lá e botei. Vamos lá. Vou abastecer aonde agora? E quanto tempo é que eu vou esperar para ele encher, né, de combustível, de energia para poder eu sair de novo? Será vantajoso? Ou é um carro que vai ser descartado nesse sentido de viagens longas? Como é que eu vou fazer? Então são muitas dúvidas que são tiradas para eu tomar uma decisão. Então as informações são necessárias. As informações têm que ser coletadas e achar as viabilidades para tomar as melhores decisões. Para viabilizar essa integração, os sistemas de informação envolvem bancos de dados centralizados compartilhados pelas várias unidades usuárias. Temos também os sistemas de informação interorganizacional, sistemas que eles conectam duas ou mais empresas. Existem sistemas que são comuns entre os parceiros de negócios usados exclusivamente para o comércio eletrônico. Então eu tenho lá o Walmart, quando nós temos aqui no Brasil, e eu tenho outras empresas a qual são coligadas a ele. Quando você compra pela plataforma Walmart, aí ele disparava para outras empresas coligadas, a qual ele tinha informação sobre o estoque de cada empresa dessa. E aí já oferecia no seu site, oferecia para o cliente com o tempo de entrega. Então são também exemplos de sistemas interorganizacionais que estão ligados entre organizações diferentes, mas com o objetivo de melhor atender o seu cliente. Os sistemas de informação interorganizacionais, eles interligam corporações internacional ou multinacional, cujas as instalações estão localizadas em 2 ou mais países, chamados sistemas de informações globais. A classificação por áreas funcionais ou sistemas de informação industrial tem que ser muito bem pensada. Se a gente for olhar por área funcional, esses sistemas de informação podem também ser classificados pela especialidade funcional a que serve. São sistemas voltados a atender principalmente as macroatividades da empresa, como operações, produção, venda, marketing, finanças, a contabilidade e recursos humanos. Já as informações industriais, elas vão tratar do planejamento, do desenvolvimento, da manutenção das instalações de produção.
Ela vai também pensar no estabelecimento dos objetivos de produção, da aquisição, do armazenamento, da disponibilidade dos materiais de produção, do planejamento de equipe, das instalações, dos materiais, da mão de obra necessária para essa produção. Os sistemas de venda e marketing, eles têm um diferencial, né? Porque eles acompanham tendências de mercado, tendências de venda. Eles monitoram o desenvolvimento da concorrência, das demandas. Eles dão suporte à pesquisa de mercado, que tem que ser muito bem estruturadas, porque elas nos ajudam a tomar decisões. Campanhas promocionais, propaganda, decisões quanto a preços, permitem análise de desempenho das vendas e do pessoal de vendas, ajudam na localização de contatos de cliente potencial, no acompanhamento das vendas, no processamento dos pedidos, no fornecimento do serviço, no suporte ao cliente. É um mundo, né, que nós vamos ter que trabalhar com dados, com informações para chegar nas melhores decisões. E muitas vezes não são decisões que podemos dizer que são 100% confiável, porque o mercado muda muito, né? Temos também aqui os sistemas de finanças, né? E contabilidade, os sistemas de recursos humanos. Os de finanças e contabilidade estabelecem objetivos de investimento a longo prazo, fornecem previsões de desempenho financeiro da empresa, seguem legislações específicas e trabalhos específicos a qual tem que ser seguidos, controlam recursos financeiros, monitoram o fluxo de caixa, contas, receber, pagar e os relatórios fiscais e contábeis, né? A parte de recursos humanos já é algo muito mais intangível, né? Eles identificam requisitos, a força de trabalho, os termos de habilidade, o nível de instrução, os níveis, os números de posições, também ajudam a acompanhar, analisar o recrutamento, o direcionamento, o desligamento de empregados e registram seleção e colocação de empregados. Também temos que seguir as legislações, as leis que estabelecem cada regime de contrato ou serviço prestado dentro da organização. A classificação do tipo de suporte categoriza os sistemas de informação pelo tipo de suporte que proporciona apoio às operações, apoio gerencial ou de acordo que Ares, né, o Mubert falava, né? O sistema de apoio de operações empresariais, eles processam dados gerados utilizados em operações empresariais. Tem que ter muito cuidado para essas informações não serem colocadas de forma errada. Não tem o achismo. Eu acho que a carreta chega em 3 horas. Eu acho que o caminhão chegou em 2 horas. Não, eu acho que se eu comprar esse pedido para a fábrica, ele vai me trazer em 5 dias. Eu não tenho um achismo, eu tenho que ter a certeza, porque além da certeza, eu ainda vou ter vários imprevistos que acontecem dentro do processo. E acontece ainda falhas, mesmo tendo 100% de informação correta. Eu, quando trabalho com o cliente, com vários fatores externos e internos, ele interfere no resultado preciso. Mas a gente tem que estar preparado para esses percalços que acontecem, né, para poder se tornar mais eficiente, controlar o processo industrial e apoiar nas decisões. Os sistemas de processamento de transações dão suporte ao processamento e acompanhamento das atividades do cotidiano, das transações rotineiras de uma empresa, tais como entrada de pedidos de venda, emissão de notas fiscais, requisição de materiais, lançamento de produção, registro de pessoal, está presente em todas as áreas funcionais de uma empresa varejista. Esses sistemas captam, processam dados, transações empresariais. Em seguida, eles atualizam os arquivos e os bancos de dados e produzem, né, saídas de informações e formas de relatórios, de consultas para uso interno e externo. Normalmente o volume de dados envolvido é muito grande. Podem ser processados em lote, quando os dados são acumulados durante um período de tempo, são processados periodicamente, de forma online, quando os dados são processados de forma imediata, após a ocorrência de transações ou do modelo exato, né, que ele ocorre, seja de tempo real ou não. Então esses dados que são coletados, essas informações que são compiladas, tem que ser tomar muito cuidado, porque demanda tempo. Imagine eu pegar aí informações sobre preço de produtos. Eu tenho 2.000 itens e aí eu vou pegar todos esses dados e vou fazer o comparativo de 3, 4 concorrentes em relação aos meus produtos com o que eu tenho.
e fazer um comparativo. Ah, mas a empresa tal oferece, vamos supor, esse telefone aqui por R$ 1.000. Eu vou oferecer por 900. Mas eu tenho que olhar se esse valor 900 ainda vai ter margem de lucro. Não, ó, eu não tenho, porque meu lucro, para ser eficiente, tenho que vender por 110. Ah, mas eu vou ficar abaixo da concorrência. Então bora agregar outros serviços que valorizem um valor de 110 de 1.100, né? E não um valor de R$ 1.000. Ah, ele vai estar aumentando R$ 100, vai. Mas eu tenho que olhar o que eu posso agregar valor. É uma garantia estendida, um serviço diferenciado, um prazo de entrega menor, uma redução no custo do frete. Então tudo envolve benefícios que talvez eu fazendo essa mudança, com essas informações, eu possa chegar melhor junto ao cliente. Durante o processamento das transações, os bancos de dados são utilizados de modo que os dados fiquem disponíveis para todos os outros aplicativos e as pessoas que são pertinentes àquela informação dentro da organização. Os dados necessários da gestão sejam mantidos atualizados, né? Para Potter, né? Ele fala que as principais características dos sistemas de processamento de transações são processamento de grandes volumes de dados, necessidade de alta velocidade de processamento, a maioria das fontes de dados é interna e a saída é destinada principalmente ao público interno da organização, processa informações de forma regular e exige uma grande capacidade de armazenamento de dados, que tem que ter esse cuidado onde você vai armazenar para não perder. Eu já trabalhei numa empresa onde a empresa passou por um acidente e a gente perdeu tudo da empresa. E aí a empresa fazia um backup na máquina, tinha mais 2 HDs externos e um backup que ela mandava para outra filial. A empresa ela acabou sendo um acidente, queimou, perdeu tudo, mas eu tinha um backup externo que foi enviado. Isso que foi que salvou a gente na questão do seguro. Eu tenho um backup, mas ele fica dentro da própria empresa. E aí não adiantou esse backup interno, né? Porque, deu pau na máquina, eu tenho um backup externo. Queima a máquina, mas não queima o HD. Mas se também der prejuízo em tudo. Então tem que pensar também nessas estruturas também. Os dados enviados e recebidos são organizados e formados de modo padrão. O alto nível de detalhamento de dados, a pouca complexidade de cálculo, a necessidade de alto nível de precisa, né, integridade de dados de segurança, requer muita confiabilidade no processamento, não podendo ter interrupção no fluxo de dados. Eu já tive caso que a empresa deu um problema, pegou um vírus, né, botaram um negócio de pendrive e tal, e aí corrompeu o banco de dados. Aí a gente tinha um backup de 2 dias atrás. Teve que produzir 2 dias de serviço, claro, mas não perdeu toda a história de 5 anos de empresa. Então tem que ter muito cuidado até como você vai alimentar e quem tem acesso à rede da empresa para não prejudicar as informações. A gente pensa que é besteira, não bota um pendrive, não bota um HD, não bota isso, mas corrompe as informações. Dá problema. A gente tem um risco muito grande de perca de informações. Imagine você perder, por exemplo, algo simples, perder tudo que você tem no seu celular. A gente fica louco. Imagine dentro de uma empresa que tem que ter nota fiscal, tem que ter informações, documentos fiscais que são necessários, imagine. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Sistemas de controle de processamento, de processo, eles monitoram o controle de processos industriais, eles controlam o processo físico em curso, né, dentro da indústria, né, como a linha de produção, por exemplo, utilizam dispositivos, né, que detectam que medem, né, o fenômeno físico, mudanças de temperatura ou pressão na hora da linha de produção. Essas medições contínuas, eles convertem informações digitais, são processadas e aplicadas de formas reais, né, para ter o controle do processo e ajustar os dispositivos quando o controle, como termostatos e por aí vai, válvulas, interruptores. Então tem os sistemas que controlam o desempenho de cada maquinário, com pressão, temperatura, desgaste, que isso ajuda muito a gente. Fornece mensagens e exibe status do processo para que o operador humano possa também tomar medidas apropriadas para controlá-la. Eu vi um material de uma fábrica do Camaro, né, que quando ele passava pela linha de produção, uma engrenagem do carro, ele estava fora, né, o parafuso que pegava lá num buraco lá aberto, ele estava meio milímetro fora do padrão. E aí ele parava a produção, o operador humano ia lá, fazia o ajuste, né, colocava de lado, conseguia apertar, a máquina não fez, né, mas ele conseguia corrigir e mandar para a linha.
Então, assim, mas a máquina acusava, ele dizia qual foi o erro, ele dizia qual foi o problema para ser ajustado. Isso que é um sistema importante. Os sistemas corporativos também utilizam diversidades tecnológicas de informação com o objetivo de aumentar a comunicação e a colaboração da equipe e dos grupos de trabalho. Os sistemas colaborativos também são conhecidos como sistemas de automação empresarial. Esses tipos de sistemas, eles também são sistemas comentados, né, são os mais comuns, mas outros podem se tornar disponíveis em determinados tipos de tamanhos de empresas. Possuírem especialidades, né, em determinados setores, atividades empresariais, por exemplo, ferramentas de comunicação eletrônicas, que ela abrange como correio eletrônico, correio de voz, envio de fax e por aí vai. Temos as ferramentas de conferência eletrônica também, que ajudam as pessoas a se comunicar e a colaborar enquanto trabalham juntas. Temos ferramentas de administração de trabalho, de colaboração, que ajudam também as pessoas a executar ou controlar atividades do trabalho em grupo também. Os sistemas de apoio e tomada de decisão gerencial, temos também os sistemas de informações gerenciais, que a gente vai até detalhar um pouquinho mais na frente, mas eu coloco como base aqui para a gente já. Esses sistemas de apoio e decisão gerencial, eles concentram-se, né, com os fornecedores informações a apoiar os gerentes nas suas tomadas de decisões. Os tipos de sistemas de informações gerenciais são sistemas de apoio à decisão, ou sistemas de informação executiva, né? O sistema de informações gerenciais, que é o SIG, ele proporciona aos gerentes relatórios, consultas sobre o desempenho atual dos registros históricos da empresa, a forma de apoiar as atividades de planejamento. Mas não adianta ter um sistema de tomada de decisão a qual ele é mal alimentado ou que ele tem informações necessárias, onde os dados não são corretos. A maioria dos sistemas de rotinas simples para o processamento de dados, tais como percentuais, acumuladores, operacionais, os sistemas de informações gerenciais enfocam em situações de decisões estruturais, que são conhecidas, né, de forma antecipada. Atende gerentes interessados por resultados semanais, mensais, anuais ou até diário. Pode depender da estrutura da empresa. Ares também, ele indica, né, que os relatórios gerados por sistemas normalmente assumem a forma de respostas imediatas e consultas de relatórios periódicos de execução de demanda. Os relatórios periódicos programados, que são relatórios gerados em formas pré-especificados, né? Os relatórios de execução, produzidos apenas como ocorre em condições específicas, né? Os relatórios sobre solicitação, sobre desenvolvimento para fornecer informações também. Temos também lá o DOM, que ele fala sobre as principais características dos sistemas de informações gerenciais. Eles dão suporte às decisões estruturais, eles são orientados para relatórios de controle, eles baseiam-se em dados corporativos, eles têm pouca capacidade analítica, né? Mas por quê? Porque a gente tem que estruturar conforme a demanda e que a empresa precisa, ou se adaptar o que o relatório vai nos dar. Eles ajudam a tomada de decisões usando dados passados, né, ou presentes. Eles são relativamente inflexíveis em alguns deles, porque a gente tem que se adaptar ao sistema, não o sistema à empresa. Mas tem sistema que você pode pedir o desenvolvimento para adaptar à empresa, então é muito relativo. Tem orientação mais internas ou externas. Os sistemas de apoio à decisão, né, o SAD, tem o objetivo também de dar suporte às decisões menos rotineiras e estruturais e não facilmente especificadas, né, com antecipação. Fornece suporte computacional, é interativo durante o processo de tomada de decisão, proporcionando ao usuário trocar suposições, fazer perguntas novas e incluir novos dados, né? Landon também afirma que os sistemas de apoio da decisão possuem as seguintes características: oferecem aos usuários flexibilidade e adaptabilidade de uma resposta rápida, operam pouco ou nenhuma assistência de programadores profissionais, proporcionam suporte para tomadas de decisões cujas soluções não podem ser especificadas, né, com antecedência, e usam algumas sofisticadas, como eu posso dizer, eles utilizam formas sofisticadas de análise de dados ou ferramentas de modelagem, a qual eles pegam as informações, compilam as informações e passam um relatório, que tem que ser muito bem analisado para a gente tomar as melhores decisões. Pessoal, nós vimos aí uma ideia, né, sobre essa parte de sistemas, né, de informação também.
É muita informação realmente, né, contraditória até a minha fala, mas o objetivo é a gente compreender. Os sistemas, eles são bem complexos, nós temos uma base. Eu vou processar, eu vou fazer, eu vou desenvolver. Não, nós vamos utilizar e entender por que eu estou utilizando. Eles vão nos ajudar a saber, por exemplo, quanta carga aquele caminhão vai utilizar, qual é o tempo médio daquele caminhão a transportar, qual a melhor eficiência em termos de lucratividade daquele caminhão, qual os produtos que eu vou estar utilizando para melhor eficiência da minha empresa, qual o produto que eu não vou mais comercializar porque ele não é bom para a empresa, porque ele não dá lucratividade, mas eu tenho que ter porque esse produto chama outro produto. Então tudo tem que ter dado. Quando a gente pega em uma empresa com 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil itens, como é que eu vou olhar isso sem nenhum sistema? Não tem como conferir no papel e caneta. Então isso que é importante, ok? Mas não se preocupa não, que a gente está aqui para sempre se ajudar. Até o próximo conteúdo. Meu nome é Charto Vasconcelos e é um prazer estar com vocês aqui no nosso programa dos Novos Caminhos, feito pelo Instituto Federal de Alagoas.